Cheguei em casa depois de enterrar meu marido e encontrei meu filho, minha nora e um advogado sentados na minha sala de estar. Ainda estava com a roupa preta do funeral, os olhos inchados de tanto chorar, e eles já estavam lá, me esperando como abutres. O advogado abriu uma pasta, tirou um papel e começou a ler o que chamou de testamento. A voz dele era fria, profissional, sem nenhuma emoção. A casa fica para o meu filho, para que ele possa formar sua nova família. Para minha esposa, é hora de seguir em frente. Você tem 24 horas para deixar esta casa. Olhei para o rosto do meu filho, procurando algum sinal de constrangimento, de culpa, qualquer coisa. Mas ele só desviou o olhar. Minha nora tinha um sorriso discreto nos lábios, daqueles que a gente tenta esconder, mas não consegue. Eu tinha acabado de voltar do cemitério. Tinha acabado de jogar terra em cima do caixão do homem com quem vivi 42 anos. E eles estavam ali, expulsando-me da minha própria casa, da casa que eu tinha cuidado, limpo e mantido de pé durante décadas. Senti minhas pernas bambearem, mas não ia dar a eles a satisfação de me ver desabar. Subi para o quarto, fiz uma mala com o básico e saí sem dizer uma palavra, nem olhei para trás. Antes de continuar, quero te fazer um convite. Se você está me ouvindo agora, comenta aí embaixo de onde você está escutando essa história. E se você gosta de histórias reais assim, se inscreve aqui no canal porque eu tenho certeza que você vai querer saber como essa história termina. Eu prometo que você não vai acreditar no que aconteceu depois. Fica comigo até o final, porque essa reviravolta mudou completamente minha vida. Meu nome é Helena, tenho 63 anos, e durante 42 anos eu fui esposa, mãe, cuidadora, enfermeira, cozinheira, faxineira e tudo mais que uma família precisa. Conheci o Roberto quando eu tinha 21 anos. Ele era bonito, trabalhador, tinha aquele jeito confiante que me fazia sentir segura. Casei virgem, como era costume na minha época, e me mudei da casa dos meus pais direto para a casa que dividíamos com a sogra dele. Isso mesmo, comecei minha vida de casada morando com a mãe do Roberto. Ela era uma mulher difícil, daquelas que acha que ninguém é bom o suficiente para o filho. Tudo que eu fazia estava errado. A comida tinha sal demais ou de menos, a casa nunca estava limpa o suficiente, minha roupa era inadequada, meu jeito de falar era vulgar. Aguentei 5 anos de críticas diárias, de indiretas na hora do almoço, de ser corrigida na frente de visitas. E o Roberto? Ele nunca me defendeu. Nem uma vez. Dizia que eu tinha que entender que ela era de outra geração, que ela era a mãe dele, que eu precisava ter paciência. Quando finalmente conseguimos nossa casa própria, eu achei que as coisas iam melhorar. E melhoraram, por um tempo. O Marcelo nasceu logo depois, e eu me dediquei completamente a ser mãe. Larguei meu emprego na loja de tecidos onde trabalhava porque o Roberto insistiu que mulher de verdade cuida da casa e do filho. Eu queria continuar trabalhando, ter meu dinheiro, mas ele dizia que isso era coisa de mulher moderna demais, que o povo ia falar que ele ganhava o suficiente para sustentar a família. Aceitei porque era assim que as coisas funcionavam. A gente não questionava tanto naquela época. Criei o Marcelo praticamente sozinha. Roberto trabalhava muito, chegava tarde e nos finais de semana queria descansar, ver futebol, tomar sua cerveja com os amigos. Eu é que levava nas consultas do pediatra, ficava acordada nas noites de febre, ajudava com lição de casa, ia às reuniões da escola. Roberto aparecia nos eventos importantes, nas formaturas, e todo mundo elogiava que pai presente. Eu sorria e concordava, mas por dentro sabia a verdade. Sabia quem tinha feito o trabalho pesado de criar aquela criança. O Marcelo sempre foi muito apegado ao pai. Acho que justamente porque via pouco o Roberto, ele idealizava tudo no pai. Eu estava sempre ali, então era natural, óbvio, não tinha valor. O pai era o herói que chegava, brincava meia hora e saía. Eu era apenas a mãe, aquela figura permanente que não merecia reconhecimento. Conforme o Marcelo foi crescendo, ele foi ficando cada vez mais parecido com o pai. No jeito de falar, de tratar as coisas e principalmente no jeito de me tratar. Com aquela indiferença educada, como se eu fosse a empregada da casa. Quando o Marcelo tinha 15 anos, o Roberto teve o primeiro derrame. Foi de manhã,
Ele estava tomando café e, de repente, começou a falar enrolado. O rosto ficou torto de um lado. Liguei para a ambulância desesperada, fui com ele para o hospital, passei 3 dias sem dormir direito, esperando ele se estabilizar. Os médicos disseram que ele tinha sobrevivido por sorte, mas que precisaria de cuidados. Fisioterapia, remédios controlados, alimentação especial, acompanhamento constante. Adivinha quem fez tudo isso? Durante 27 anos, cuidei do Roberto como se cuida de uma criança. Acordava de madrugada para virar ele na cama porque o fisioterapeuta disse que era importante para não criar escaras. Preparava comida sem sal, sem gordura, sem gosto, porque era o que ele podia comer. Levava nas consultas, aplicava injeção, dava banho quando ele não conseguia sozinho. Nos primeiros anos depois do derrame, o Roberto ainda trabalhava. Ia ao escritório algumas vezes por semana, mas com o tempo foi piorando. Teve um segundo derrame menor, depois problemas no coração, diabetes, pressão alta. Virou uma cachoeira de remédios, de consultas, de exames. E o Marcelo? Meu filho aparecia uma vez por mês. Ficava meia hora. Perguntava como o pai estava e ia embora. Nunca ofereceu ajuda. Nunca disse, mãe, deixa eu ficar aqui hoje para você descansar. Nunca levou o pai num médico. Nunca aplicou uma injeção. Nunca passou uma noite acordada, ouvindo a respiração difícil para ter certeza de que estava tudo bem. Conheci a Patrícia, minha nora, no dia do casamento deles. O Marcelo namorou ela escondido durante 2 anos e só me apresentou quando já tinham marcado a data na igreja. A Patrícia era educada, simpática, mas tinha aquele jeito de olhar para mim como se estivesse me avaliando o tempo todo. No casamento, ela fez questão de dizer para todo mundo que a festa tinha sido paga pelos pais dela, porque o Marcelo ainda estava construindo a vida dele. Como se a gente não tivesse oferecido ajuda. Oferecemos, mas ela recusou, dizendo que preferia fazer do jeito dela. Depois que casaram, as visitas do Marcelo ficaram ainda mais raras. A Patrícia sempre tinha uma desculpa. Estava cansada do trabalho, tinha compromisso com a família dela, não estava se sentindo bem. Nas poucas vezes que vinham jantar, ela ficava mexendo no celular, fazendo cara feia para a comida, reclamando que a casa era muito quente ou muito fria. Uma vez eu ouvi ela falando com o Marcelo na cozinha, achando que eu não estava por perto. Seu pai está assim há quanto tempo? Você acha que ainda vai demorar muito? Gelei quando ouvi. Ela estava perguntando quanto tempo meu marido ainda tinha de vida, como se estivesse esperando ele morrer logo. Mesmo assim, eu continuava tentando. Ligava para o Marcelo toda semana, mandava marmita quando fazia algo que eu sabia que ele gostava, oferecia ajuda com qualquer coisa. E ele aceitava tudo com aquela indiferença, como se fosse obrigação minha, como se eu tivesse que agradecer por ele me dar atenção. O Roberto foi piorando nos últimos 5 anos. Teve outro derrame que deixou ele parcialmente paralisado do lado esquerdo. Não conseguia mais andar sozinho. Precisava de ajuda para tudo. Eu tinha 60 anos. Problemas na coluna de tanto carregar peso, artrose nos joelhos, mas continuei cuidando. Acordava às 6 da manhã para dar o café dele, os remédios, fazer os exercícios que o fisioterapeuta mandava. Dava banho, trocava, levava para tomar sol na varanda. Fazia comida fresca todo dia, mesmo que ele comesse 3 garfadas e dissesse que não queria mais. Passava roupa, limpava a casa, e ainda tinha que ouvir ele reclamar quando a televisão estava alta demais ou o feijão estava mole demais. Não vou mentir e dizer que o Roberto era um marido ruim. Ele nunca me bateu, nunca me xingou, sempre pagou as contas. Mas também nunca me valorizou. Nunca me disse que eu era importante, que fazia diferença. Eu era como um móvel da casa, algo que sempre esteve ali e sempre estaria. Nos aniversários dele, o Marcelo ligava ou aparecia com um presente. No meu aniversário, passava em branco. O Roberto esquecia todo ano e o Marcelo simplesmente não ligava. Eu comecei a fazer bolo para mim mesma, cantar parabéns sozinha na cozinha, só para marcar a data. Teve uma época que eu pensei em ir embora. Foi uns 10 anos atrás, antes do Roberto piorar de vez.
Uma amiga minha tinha se separado e estava vivendo sozinha, trabalhando, feliz. Eu olhava para ela e sentia uma inveja que me envergonhava. Cheguei a colocar algumas roupas numa mala, escrevi uma carta. Mas aí olhei para o Roberto dormindo no sofá, pensei no Marcelo, no que as pessoas iam falar. Mulher da minha geração não se separa porque está infeliz. A gente aguenta, a gente fica, a gente cumpre os votos. Desfiz a mala e rasguei a carta. Os últimos 6 meses de vida do Roberto foram os piores. Ele mal conseguia falar, passava o dia inteiro na cama ou na cadeira de rodas. Eu não tinha mais vida própria. Não via minhas amigas, não ia à igreja, não fazia nada além de cuidar dele. O Marcelo ligava uma vez por semana, sempre correndo, sempre com pressa. Oi, mãe, como está o pai? Tá bom? Então tá, depois eu ligo de novo. E desligava. A Patrícia nem fingia mais que se importava. Quando vinham, ela ficava do lado de fora, no carro, mexendo no celular, enquanto o Marcelo entrava rapidinho, dava um beijo no pai e ia embora. 1 mês antes de morrer, o Roberto teve uma pneumonia grave. Ficou internado 2 semanas. Eu praticamente morei no hospital. Levei travesseiro, cobertor, ficava naquela poltrona desconfortável do quarto, acordando de hora em hora quando a enfermeira vinha verificar os sinais vitais. Minha coluna gritava de dor, eu estava exausta, mas não saía de lá. O Marcelo foi visitar 3 vezes em 2 semanas. 3 vezes. Ficava 10 minutos e ia embora, sempre com alguma desculpa de trabalho ou compromisso. Quando o Roberto teve alta, o médico me chamou no corredor. Disse que era questão de tempo, que o corpo dele estava cansado, que podia ser semanas ou meses, mas que eu precisava me preparar. Chorei ali mesmo, na frente do médico, daquele jeito feio que a gente chora quando não aguenta mais. Não era nem tanto pela morte em si, mas por tudo. Pelo cansaço, pela solidão, por ter dedicado minha vida inteira a pessoas que não reconheciam meu valor. Em casa, continuei cuidando do Roberto. Ele mal falava, mas nos momentos de lucidez, ele me olhava com aqueles olhos cansados e às vezes eu jurava ver algo parecido com gratidão. Ou talvez fosse só o que eu queria ver. Uma semana antes de morrer, numa tarde de quinta-feira, ele me chamou perto da cama. A voz saiu fraca, mas deu para entender. Helena, gaveta, apontou para o criado mudo. Abri a gaveta e ele fez sinal para eu pegar um envelope que estava no fundo, embaixo de uns papéis velhos. Depois, ele disse. Só depois. Não entendi direito, mas guardei o envelope na gaveta da minha cômoda, embaixo das minhas roupas. Com tanta coisa acontecendo, nem pensei muito nisso. O Roberto morreu na madrugada de uma terça-feira. Eu estava dormindo na cama de casal, porque naquela altura ele já dormia numa cama hospitalar que alugamos e colocamos no quarto de hóspedes. Acordei às 3 da manhã com um pressentimento ruim. Levantei, fui até o quarto dele e percebi que ele não estava respirando. Cheguei perto, segurei a mão dele e estava fria. Sentei na beirada da cama e chorei. Não sei se chorei por ele ou por mim, pelos anos que se foram, pela vida que eu não vivi. Liguei para o Marcelo. Ele atendeu sonolento, irritado por estar sendo acordado de madrugada. Mãe, que foi? Minha voz saiu trêmula. Seu pai morreu. Silêncio do outro lado. Depois, num tom que tentava parecer triste, mas soava mais aliviado, ele disse: Ah, mãe, estou indo aí. Demorou 1h30 para chegar. 1h30. O pai dele tinha acabado de morrer e ele demorou 1h30. Quando chegou, veio com a Patrícia. Ela entrou em casa de cara fechada, nem me abraçou, nem disse que sentia muito. Foi direto ver o corpo, como se estivesse confirmando que era verdade mesmo. Os dias seguintes foram um borrão. Velório, papelada, gente que eu nem sabia que conhecia o Roberto aparecendo para dar pêsames. O Marcelo organizou tudo, mas de um jeito estranho, sem me consultar. Escolheu o caixão, as flores, o horário do enterro. Eu só ia concordando, porque estava cansada demais para discutir. No velório, ele ficou recebendo as pessoas como se fosse o principal enlutado, como se tivesse sido ele quem passou décadas cuidando do pai.
Eu estava sentada num canto, e as pessoas vinham dar os pêsames para ele primeiro, para mim depois. Como se eu fosse uma figurante na minha própria tragédia. No enterro, fazia um calor insuportável, o sol de março batendo forte e eu ali de preto suando, jogando terra em cima do caixão. Vi meu marido ser enterrado e senti um vazio enorme. Não porque ia sentir falta dele, mas porque percebi que tinha desperdiçado minha vida inteira. 42 anos casada. E o que eu tinha para mostrar? Um filho ingrato e uma casa que, descobri naquele mesmo dia, nem era mais minha. Voltei do cemitério exausta. Só queria tomar um banho, deitar na minha cama e dormir por uns 3 dias seguidos. Mas quando cheguei em casa, vi o carro do Marcelo estacionado na frente. E outro carro que eu não conhecia. Estranhei, mas pensei que talvez fossem pessoas que tinham ido me fazer companhia, levar comida, essas coisas que se faz quando alguém morre. Abri a porta e gelei. Sentados na minha sala estavam o Marcelo, a Patrícia e um homem de terno que eu nunca tinha visto na vida. Eles se levantaram quando eu entrei. O clima estava pesado, formal. Mãe, esse é o doutor Fernando, ele é advogado. O Marcelo disse, sem me olhar nos olhos. Meu coração começou a bater mais rápido. Advogado? Para quê? A Patrícia e o Marcelo trocaram um olhar. Foi ela quem falou. Dona Helena, é melhor a senhora sentar. Não sentei. Fiquei de pé, agarrada na minha bolsa, ainda com a roupa do enterro. O advogado abriu uma pasta e tirou uns papéis de lá. Começou a ler com aquela voz de robô, sem emoção nenhuma. Testamento de Roberto da Silva Carvalho. Eu, Roberto da Silva Carvalho, em pleno uso das minhas faculdades mentais, deixo registrado minha última vontade. A casa localizada na Rua das Acácias, número 342, fica de herança para meu filho Marcelo da Silva Carvalho, para que ele possa formar sua nova família e ter um futuro estável. Para minha esposa Helena, desejo que ela siga em frente com sua vida. Esta casa representa o passado e chegou a hora dela começar um novo capítulo. Ela tem 24 horas para deixar o imóvel. Acho que parei de respirar por uns segundos. Olhei para o Marcelo, esperando que ele dissesse que era mentira, que era um erro, qualquer coisa. Mas ele só desviou o olhar, olhando para o chão como um menino que sabe que fez algo errado, mas não tem coragem de admitir. A Patrícia estava com os braços cruzados, e eu juro que vi um sorrisinho no canto da boca dela. Aquele sorriso de quem conseguiu o que queria. 24 horas? Repeti, sentindo a voz falhar. Vocês estão me expulsando da minha casa? Eu acabei de enterrar meu marido. Acabei de enterrar. O advogado, sem se abalar nem um pouco, continuou naquele tom profissional e frio. Senhora, lamento, mas esse é o desejo expresso em testamento. O imóvel está em nome do falecido, e ele deixou claro que deve passar para o filho. A senhora tem até amanhã, mesmo horário, para desocupar. Olhei ao redor da sala. A sala que eu tinha decorado, limpado 1000 vezes, onde tinha passado o Natal, o Ano Novo, os aniversários. As paredes que eu tinha pintado, os quadros que eu tinha escolhido. Tudo aquilo ia deixar de ser meu, porque meu marido decidiu que o filho que mal aparecia merecia mais do que a esposa que cuidou dele até o último suspiro. Senti uma onda de raiva, de indignação, de tristeza tão grande que pensei que ia desmaiar ali mesmo. Mas não ia dar esse gostinho para eles. Endireitei as costas, segurei firme na bolsa e olhei bem nos olhos do Marcelo. Ele desviou o olhar de novo. Covarde. Subi para o quarto sem dizer uma palavra. Peguei uma mala velha do armário e comecei a jogar roupas lá dentro. Nem dobrei, só joguei. Peguei meus documentos, minhas joias, que eram poucas, as fotos dos meus pais que já tinham morrido. Olhei para o quarto, para a cama onde dormi por tantos anos e senti vontade de gritar, mas não gritei. Desci com a mala, passei pela sala onde os 3 ainda estavam e saí pela porta. Não olhei para trás. Não dei satisfação. Entrei no meu carro velho, liguei o motor e saí dirigindo sem nem saber para onde. Acabei parando num hotel barato perto da rodoviária. Um lugar simples, com cheiro de mofo e barulho de caminhão passando na rua. Deitei na cama dura
e finalmente deixei as lágrimas saírem. Chorei até não ter mais lágrimas, até a cabeça doer, até o corpo ficar dormente. Passei 3 dias naquele hotel. 3 dias comendo pouco, dormindo mal, tentando entender como minha vida tinha chegado naquele ponto. Liguei para uma prima distante, a Neuza, que morava em Sorocaba, e contei tudo. Ela ficou indignada, disse que eu podia ficar na casa dela o tempo que precisasse. Era reconfortante saber que pelo menos alguém se importava. Na manhã do 3º dia, estava arrumando minhas coisas para ir embora quando vi o envelope. Tinha jogado na mala junto com tudo, e ele estava ali, amassado, esquecido. Lembrei do Roberto me dando, dizendo só depois. Abri com as mãos tremendo, sem saber o que esperar. Dentro tinha uma carta escrita com aquela letra trêmula dele dos últimos tempos. E mais uns papéis que pareciam documentos. Comecei a ler a carta e senti minhas pernas bambearem. Tive que sentar na cama para não cair. Minha querida Helena, se você está lendo isso, é porque eu já parti. Preciso te contar algumas coisas que escondi de você durante todos esses anos. Primeiro, preciso te pedir perdão. Perdão por não ter sido o marido que você merecia. Perdão por ter deixado você carregar todo o peso sozinha. Perdão por não ter te valorizado enquanto estava vivo. As lágrimas começaram a cair de novo, manchando o papel. Você nunca soube, mas meu pai deixou uma herança para mim quando morreu, há 15 anos. Eu nunca contei para você porque investi esse dinheiro de um jeito que pensei que seria melhor. Comprei 3 apartamentos em São Paulo, no bairro do Tatuapé, e coloquei todos em seu nome. Só no seu nome, Helena. Eu sabia que se acontecesse algo comigo, o Marcelo ia tentar ficar com tudo. Conheço meu filho e sei que ele puxou esse lado ambicioso da minha família. A casa da Rua das Acácias realmente fica para ele. É o que está no testamento que ele vai te mostrar. Mas aquela casa está hipotecada. Peguei empréstimos em cima dela nos últimos anos para pagar os tratamentos médicos e deve mais do que vale. Deixei propositalmente para o Marcelo descobrir isso sozinho. Minha boca estava aberta. Eu relia as frases sem conseguir acreditar. Os 3 apartamentos estão alugados e rendem um bom dinheiro por mês. O suficiente para você viver bem, viajar, fazer o que quiser. Os documentos estão nesse envelope. Também deixei uma carta para ser entregue ao Marcelo pelo meu advogado de verdade, o Dr. Campos, não aquele que meu filho deve ter arranjado. Na carta para ele, conto tudo e explico por que fiz isso. Helena, você merece ser feliz. Você abriu mão da sua vida pela minha, e eu nunca vou conseguir compensar isso. Mas posso pelo menos tentar garantir que seus últimos anos sejam seus, de verdade. Viva, minha querida. Viva por nós dois. Com carinho e arrependimento, Roberto. Fiquei segurando aquela carta por não sei quanto tempo. Lia e relia, tentando processar. O Roberto tinha me deixado 3 apartamentos. 3. E o Marcelo tinha ficado com uma casa cheia de dívidas. Comecei a rir. Um riso nervoso, meio histérico, mas era riso. Peguei os documentos e conferi. Estava tudo lá. Escrituras em meu nome, contratos de aluguel, extratos bancários de uma conta que eu nem sabia que existia. Tinha dinheiro, bastante dinheiro. Peguei o celular e liguei para um número que estava na carta. O Dr. Campos. Ele atendeu no segundo toque. Dona Helena, estava esperando seu contato. O Roberto me deixou instruções bem claras. A senhora recebeu o envelope? Confirmei que sim, ainda meio em choque. Ótimo. Preciso marcar uma reunião com a senhora para explicar tudo direitinho. E também tenho uma carta para entregar ao seu filho. O Roberto foi bem específico sobre quando ela deveria ser entregue. Marquei a reunião para o dia seguinte. Desliguei o telefone e olhei para o espelho do quarto de hotel. Meu rosto estava inchado de tanto chorar. Eu estava com a mesma roupa há 2 dias. Meu cabelo era um desastre. Mas meus olhos tinham algo diferente. Uma fagulha. Uma chama pequena que estava começando a crescer. Era raiva, era justiça, era poder. Tomei um banho demorado. Lavei o cabelo, passei uma roupa limpa. Fui até a recepção do hotel e paguei mais 3 dias. Não ia sair correndo dali. Não ainda.
Primeiro, tinha alguns preparativos a fazer. Liguei para a Neuza e contei sobre a carta. Ela gritou de alegria do outro lado da linha. Eu sabia que Deus não ia deixar você na mão, prima. Rimos juntas e aquele riso era libertador. Passei o resto do dia lendo todos os documentos, anotando valores, fazendo contas. Os 3 apartamentos rendiam juntos cerca de R$ 8.000 por mês. R$ 8.000. Eu, que tinha passado os últimos 20 anos sem ter dinheiro próprio, dependendo do Roberto para tudo, agora tinha uma renda fixa e confortável. Além disso, havia uma quantia considerável guardada numa conta poupança que o Roberto tinha juntado dos aluguéis durante anos, mais de R$ 200.000. No dia seguinte, fui ao escritório do Dr. Campos. Ele era um senhor de uns 70 anos, elegante, de óculos, com aquele jeito gentil de advogado antigo. Me recebeu com um aperto de mão firme e um sorriso sincero. Dona Helena, é uma honra finalmente conhecê-la. O Roberto falava muito da senhora. Sentei na cadeira confortável do escritório dele, aceitei o café que a secretária ofereceu e ouvi atentamente. O Roberto me procurou há 2 anos, quando já estava bem doente. Disse que queria ter certeza de que a senhora estaria protegida. Ele sabia que o Marcelo era influenciado pela esposa e que provavelmente tentariam tomar tudo. Então montamos essa estratégia. A casa da Rua das Acácias realmente está em nome dele e vai para o Marcelo, como consta no testamento oficial. Mas o Roberto pegou 3 empréstimos usando a casa como garantia. A dívida atual é de aproximadamente R$ 420.000. A casa vale no máximo 350 mil, ou seja, está valendo menos do que deve. Eu estava absorvendo cada palavra. O Dr. Campos continuou. Os apartamentos foram comprados com a herança do pai dele e estão quitados, todos em seu nome. O Roberto nunca mencionou isso para ninguém da família, nem para o Marcelo, nem para aquela sogra dele que já faleceu. Só eu e a contadora sabíamos. E agora a senhora. E ele pegou outro envelope, esse mais grosso. Aqui está uma carta que o Roberto escreveu para o Marcelo. Ele me pediu para entregar pessoalmente, depois que a senhora tivesse conhecimento de tudo. A senhora gostaria que eu entregasse agora? Pensei por um momento. Imaginei a cara do Marcelo recebendo aquela carta, descobrindo que a casa pela qual me expulsou era um presente envenenado. Imaginei a Patrícia calculista descobrindo que não ia ganhar nada. E sorri. Pode entregar, Dr. Campos. Acho que está na hora do meu filho aprender algumas lições. Ele sorriu de volta, daquele jeito cúmplice. Vou ligar para ele ainda hoje e marcar uma reunião. Saí daquele escritório me sentindo mais leve do que tinha me sentido em anos. Fui a uma lanchonete, pedi um sanduíche e um suco, e comi com apetite pela primeira vez em dias. As pessoas passavam na rua, cada uma com sua vida, seus problemas, e eu estava ali, segurando um segredo que ia mudar tudo. Voltei pro hotel e, pela primeira vez, dormi bem. Sem pesadelos, sem acordar no meio da noite, sem aquele aperto no peito. Os dias seguintes foram de preparação silenciosa. Fui a uma imobiliária e pedi para visitarem os apartamentos comigo. Queria conhecer o que era meu. O primeiro ficava num prédio antigo, mas bem conservado, de 2 quartos, alugado para um jovem casal. O segundo era maior, 3 quartos, alugado para uma família com 2 crianças. O terceiro era um apartamento pequeno, mas bem localizado, alugado para uma estudante de medicina. Todos pagavam em dia, todos cuidavam bem dos imóveis. Eu era, literalmente, proprietária de tudo aquilo, e ainda não tinha caído completamente a ficha. Enquanto isso, fingia para todo mundo que estava destruída, acabada. Não atendi às poucas ligações do Marcelo. Deixei ele achar que eu estava num canto qualquer, chorando, sem rumo. Deixei ele saborear a vitória, porque eu sabia que quanto maior a queda, mais forte seria o impacto. O Dr. Campos me ligou uma semana depois. Dona Helena, marquei uma reunião com o Marcelo e a esposa dele para amanhã, às 10 da manhã, aqui no meu escritório. A senhora gostaria de estar presente? Meu coração acelerou. Esse era o momento. Gostaria sim, doutor. Vou estar aí. Desliguei e fiquei olhando para o teto do quarto de hotel. Amanhã ia ser o dia.
O dia em que meu filho ia descobrir quem realmente tinha saído ganhando. Escolhi minha roupa com cuidado. Nada muito chamativo, mas também nada de viúva sofrida. Uma calça social preta, uma blusa azul marinho, um sapato baixo confortável. Prendi o cabelo num coque, passei uma maquiagem leve. Quando me olhei no espelho, vi uma mulher diferente. Não mais aquela Helena curvada, cansada, invisível. Era uma Helena de pé, de cabeça erguida, dona do próprio destino. Cheguei no escritório do Dr. Campos 15 minutos antes da hora marcada. Ele me recebeu e me levou para uma sala de reuniões. Eles vão chegar a qualquer momento. A senhora está preparada? Assenti. Estava mais do que preparada. Estava ansiosa. A secretária trouxe água, café. Eu fingi tomar um gole, mas minha barriga estava embrulhada de nervosismo e expectativa. Pontualmente às 10 horas, ouvi vozes no corredor. A porta se abriu e entraram o Marcelo e a Patrícia. Quando me viram sentada ali, os dois congelaram. A cara de surpresa deles não tinha preço. Mãe, o que você está fazendo aqui? O Marcelo perguntou, com aquele tom de quem acabou de ser pego fazendo algo errado. Não respondi. Só sorri de leve e fiz sinal para ele sentar. O Dr. Campos assumiu o comando. Bom dia, Marcelo, Patrícia. Obrigado por comparecerem. Tenho aqui uma carta deixada pelo Roberto para ser entregue ao filho após o falecimento. É um adendo ao testamento, por assim dizer. Estendeu o envelope para o Marcelo, que pegou com mãos trêmulas. A Patrícia se inclinou para ler junto, os dois com aquela expressão ansiosa de quem espera mais boas notícias. Observei o rosto do Marcelo mudar conforme ele lia. Primeiro confusão, depois incredulidade, depois horror. A Patrícia arregalou os olhos e cobriu a boca com a mão. Isso não pode estar certo, ela disse, com a voz esganiçada. Tem que ser mentira. O Dr. Campos manteve a compostura. Posso assegurar que é tudo verdadeiro e legal. O Roberto foi muito claro em suas intenções. O Marcelo me olhou e eu vi raiva naquele olhar. A senhora sabia disso? Sabia e não falou nada? Cruzei as pernas, me recostei na cadeira e respondi com calma, sem alterar a voz. Soube há uma semana, Marcelo. Mais ou menos na mesma época em que você me expulsou da minha casa no dia do enterro do seu pai. Lembra? Ele ficou vermelho, abriu a boca para responder, mas não saiu som. A Patrícia estava relendo a carta, calculando, dava para ver as engrenagens funcionando na cabeça dela. Mas a casa vale alguma coisa, a gente pode vender e pagar a dívida. O Dr. Campos negou com a cabeça. A casa está avaliada em 350 mil, e a dívida atual com juros é de 420 mil. Mesmo se venderem, vão sair no prejuízo. E os bancos já estão cientes do falecimento do devedor. Vão começar a cobrar em breve. Marcelo passou a mão pelo rosto, visivelmente desesperado. Mas por que ele fez isso? Por quê? Eu me inclinei para a frente, olhando bem nos olhos dele. Porque ele conhecia você melhor do que você imagina, Marcelo. Ele sabia que, no fundo, você não ligava para ele, que só estava esperando ele morrer para pegar o que sobrou. E ele quis ter certeza de que eu, a pessoa que realmente cuidou dele, ficasse protegida. A Patrícia se levantou, nervosa. Isso não é justo. A gente tem direito à herança. Vamos contestar isso na justiça. O Dr. Campos se manteve firme. Podem tentar, mas tudo foi feito dentro da legalidade. Os apartamentos foram comprados com dinheiro da herança do pai do Roberto, que ele tinha direito de usar como quisesse. A casa ele deixou para o filho como prometido. O fato de estar endividada não muda o testamento, e quanto aos apartamentos, nunca foram patrimônio do casal Roberto e Helena. Sempre foram exclusivamente dela. Marcelo estava branco. Sentou de novo, pesadamente, como se as pernas não aguentassem mais. Mãe, a senhora não pode fazer isso. Eu sou seu filho. Ri, não pude evitar. Ri alto, daquele jeito que faz a barriga doer. Fazer o quê, Marcelo? Eu não fiz nada. Foi seu pai quem fez. E quanto a você ser meu filho, deveria ter lembrado disso quando me colocou para fora de casa no dia do enterro dele. Quando passou anos sem me visitar, sem me ajudar, sem se importar se eu estava viva ou morta.
Patrícia tentou outra abordagem, com aquela voz melosa e falsa. Dona Helena, a gente sabe que cometeu alguns erros, mas somos família. Podemos resolver isso em família. Não precisa desse advogado todo, dessa frieza. Olhei para ela com nojo. Família? Você que torcia pelo meu marido morrer logo? Que fazia cara feia cada vez que pisava na minha casa? Que influenciou meu filho a me tratar como lixo? Essa é sua ideia de família? O Dr. Campos interveio. Se me permitem, eu gostaria de ler o trecho final da carta que o Roberto deixou. Pegou o papel das mãos trêmulas do Marcelo e leu em voz alta. Marcelo, meu filho, se você está lendo isso, espero que entenda a lição. Sua mãe dedicou a vida inteira a essa família. A mim, a você, a casa, a tudo. E nunca recebeu nenhum obrigado sincero. Nunca foi valorizada. Eu fui cúmplice disso e me arrependo. A casa que deixo para você é o símbolo desse erro. Está quebrada, endividada, pesada, assim como foi o fardo que colocamos nas costas da sua mãe. Os apartamentos que dei a ela são a liberdade que ela nunca teve. Espero que um dia você entenda e peça perdão a ela. Mas se não entender, pelo menos saiba que ela está segura, e isso já me traz paz. Seu pai, Roberto. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Patrícia estava com os olhos marejados, mas de raiva, não de tristeza. Marcelo tinha a cabeça baixa, as mãos cobrindo o rosto. Eu me levantei, peguei minha bolsa e me preparei para sair. Antes de abrir a porta, me virei para eles uma última vez. Vocês têm 24 horas para tirar suas coisas da casa. Ah, espera, isso foi o que vocês me deram, né? Considerando que a casa já é mais do banco do que de vocês, sugiro que sejam rápidos. E saí, deixando eles lá, destruídos. Saí daquele prédio e caminhei pela rua, sentindo o sol de abril no rosto. Parei num parque próximo, sentei num banco e respirei fundo. Estava tremendo, mas era de adrenalina, de libertação. Peguei o celular e liguei para a Neuza. Prima, eu preciso te contar o que acabou de acontecer. Contei cada detalhe e ela ria e comemorava do outro lado. Helena, você é uma guerreira. Estou tão orgulhosa de você. Nos dias seguintes, o Marcelo tentou me ligar várias vezes. Eu não atendi. Ele mandou mensagens, pedindo para conversarmos, dizendo que queria explicar. Bloqueei o número. Não tinha mais nada para falar com ele. A Patrícia tentou me procurar através de uma prima dela que conhecia uma amiga minha. Mandei dizer que não tinha interesse em conversa nenhuma. Através do Dr. Campos, fiquei sabendo que eles tentaram vender a casa às pressas, mas quando os compradores faziam a pesquisa de débitos, desistiam na hora. A casa estava literalmente impossível de vender sem cobrir a dívida. Eles tentaram negociar com o banco, mas sem sucesso. Acabaram tendo que devolver a casa para o banco mesmo e ainda ficaram com o nome sujo por causa do saldo devedor. Quanto a mim, aluguei um apartamento bonito de 2 quartos, num bairro tranquilo. Nada muito luxuoso, mas era meu, escolhido por mim, decorado do jeito que eu queria. Comprei móveis novos, cortinas coloridas, quadros que me faziam feliz. Toda manhã eu acordava naquela cama confortável e lembrava que aquela vida era minha. Voltei a encontrar minhas amigas, a Cida, a Marta, a Vera, todas já aposentadas como eu, com tempo livre e histórias para contar. A gente se reunia toda sexta para tomar café, jogar baralho, falar da vida. Eu contei tudo para elas, e elas ficaram indignadas com o Marcelo, mas felizes pela minha reviravolta. Deus sabe o que faz, Helena. Você sofreu, mas olha como ele te recompensou, disse a Vera, que sempre foi a mais religiosa do grupo. Comecei a fazer coisas que nunca tinha feito. Matriculei-me numa aula de pintura em tela. Descobri que tinha jeito para aquarela. Viajei para Campos do Jordão com um grupo de turismo da terceira idade. Fiquei hospedada numa pousada charmosa, comi fondue, andei de bondinho. Senti-me viva de um jeito que não sentia há décadas. 6 meses depois de tudo, estava no supermercado fazendo compras quando esbarrei com uma conhecida, a Dona Célia, que morava perto da minha antiga casa. Ela me abraçou com força. Helena, que saudade!
como você está? Conversamos ali mesmo, entre as prateleiras de macarrão e molho de tomate. Ela me contou que o Marcelo e a Patrícia tinham se mudado para um apartamento alugado bem pequeno, que estavam com dificuldades financeiras, que a Patrícia vivia de cara fechada. Não senti pena, não senti alegria pela desgraça deles, não senti nada. Era como se fossem duas pessoas que eu conheci numa outra vida, mas que não faziam mais parte da minha história. E você, Helena? Pelo jeito está bem, a dona Célia comentou, olhando para meu carrinho de compras, para minha roupa nova, para meu cabelo que eu tinha pintado e cortado num salão chique. Estou muito bem, Célia. Melhor do que nunca, na verdade. 1 ano depois, recebi uma carta. Era do Marcelo. Reconheci a letra dele no envelope. Pensei em jogar fora sem abrir, mas a curiosidade falou mais alto. Sentei no sofá da minha sala, peguei um abridor de cartas que tinha ganhado de presente da Marta e li. Mãe, sei que não tenho o direito de pedir nada depois de tudo que fiz, mas preciso que saiba que me arrependo. Todos os dias acordo e lembro do jeito que tratei a senhora. Lembro de ter colocado a senhora para fora de casa no pior dia da sua vida. Lembro de anos de ingratidão. Patrícia e eu estamos separados. Ela me deixou quando viu que o dinheiro tinha acabado. Estou morando sozinho, trabalhando muito para pagar dívidas. Não estou pedindo dinheiro. Não estou pedindo nada material. Só queria que soubesse que entendi a lição que o pai quis me ensinar. E que sinto muito. Se um dia puder me perdoar, vou estar aqui. Seu filho, Marcelo. Dobrei a carta, coloquei de volta no envelope e guardei numa gaveta. Não respondi. Talvez um dia eu responda. Talvez não. O perdão é algo que vem com o tempo, e eu ainda não sei se cheguei lá. O que sei é que não sinto mais raiva. Não acordo mais com aquele aperto no peito, aquela sensação de injustiça. Acordei para mim mesma, e isso já é suficiente. Hoje, aos 64 anos, eu vivo a vida que sempre quis ter. Viajo quando dá vontade, compro o que quero sem ter que pedir permissão, acordo e durmo na hora que decido. Meus apartamentos continuam alugados. O dinheiro entra todo mês, e eu administro tudo com a ajuda do Dr. Campos e de uma contadora que ele me indicou. Aprendi a mexer em banco digital, a pagar contas pelo celular, a ser independente de verdade. No mês passado, fiz uma coisa que nunca imaginei que faria. Comprei uma passagem de avião e fui conhecer o Nordeste. Fiquei 10 dias em Porto de Galinhas, hospedada num resort. Tomei banho de mar todo dia, comi tapioca no café da manhã, dancei forró com um senhor simpático que conheci lá. Não aconteceu nada além de dança e conversa, mas foi gostoso me sentir vista, admirada, interessante. As minhas amigas dizem que eu estou outra pessoa, e estão certas. A Helena de antes morreu junto com o Roberto. A Helena de hoje nasceu naquele quarto de hotel, quando leu a carta e entendeu que merecia mais. Essa Helena aqui não abaixa a cabeça, não aceita desaforo, não se faz de pequena para os outros se sentirem grandes. Às vezes ainda penso no Marcelo, penso no bebê que embalei nos braços, no menino que ensinei a andar de bicicleta, no adolescente que consolei quando levou um fora da primeira namorada. E me pergunto onde foi que eu errei, mas aí lembro que eu não errei. Eu fiz o meu melhor com o que sabia na época. Quem errou foi ele e o Roberto e todos aqueles que acharam que eu não tinha valor. Hoje de manhã, acordei com o sol entrando pela janela do meu quarto. Fiz um café sem pressa, sentei na varanda e fiquei olhando o movimento da rua. Peguei minha tela e minhas tintas e pintei um girassol, amarelo vibrante, cheio de vida, virando para o sol. Quando terminei, olhei para aquele girassol e pensei, sou eu. Depois de anos vivendo na sombra, finalmente estou virando para o sol. E você que está me ouvindo agora, me diz uma coisa. O que você faria no meu lugar? Já passou por algo parecido? Já se sentiu invisível, desvalorizada, usada pela própria família? Comenta aqui embaixo. Compartilha sua história comigo. E se essa história te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir. Porque às vezes a gente acha que está sozinha nessa dor, mas não está. Tem muita gente passando pela mesma coisa,
precisando de coragem para virar a própria página. Eu virei a minha, e garanto para você, do outro lado tem sol, tem paz, tem vida de verdade. Basta ter coragem de dar o primeiro passo.